Estudo Bíblico Isaías 29. O desastre que aguarda os hipócritas. Versos 1 a 4. Os descuidados judeus tinham de ser humilhados e chamados à sobriedade diante de Deus. Ariel, que significa lareira de Deus, é um nome simbólico para Jerusalém, dando a entender que o fogo do juízo divino queimaria lá, quando os invasores espalhassem o fogo e a devastação até os seus portões. Deixai que as festas completem o seu ciclo e não que matem os sacrifícios. Isso aponta para a observância repetitiva e cansativa de rituais vazios. Os judeus eram fiéis na celebração das festas da Páscoa, do Pentecostes e dos tabernáculos todos os anos, ainda que com mãos culposas sem arrependimento. Versos 1 e 2. Lareira de Deus. Refere-se à cidade de Jerusalém, local do templo e o altar de sacrifícios. A reivindicação de ser Jerusalém, a cidade de Deus, começa com Davi, Salmo 132. Este centro da adoração sacrificial um dia passaria a ser ele mesmo o altar de sacrifício, onde seus próprios filhos cairiam perante a espada dos invasores, como castigo pela infidelidade às diretrizes vindas de Deus mediante a boca dos profetas. A palavra em hebraico é Ar-El, às vezes transliterada com um nome próprio, Ariel. Verso 3. Cercar-te-ei com baluartes. Deus refere-se ao cerco de Jerusalém por meio da instrumentalidade dos assírios, 701 a.C., e depois dos babilônios, 586 a.C. Verso 4. Essas palavras descrevem a experiência de Jerusalém, que seria colocada em abjeta humilhação e extrema posição de súplica. Capítulo 2, verso 10 e 8, verso 19. Verso 5. Num instante. Capítulo 37, verso 36. Senaqueribe mandou um exército de assírios que foi destruído numa noite perante os muros de Jerusalém no ano de 701 a.C. Assim será a destruição dos inimigos de Israel. Mas, se esse perigo, desviado pela graça divina, não servisse de lição para Jerusalém, a outra invasão seria pior. Verso 6. Trovões, chamas. A natureza enfurece quando o Senhor dos Exércitos Celestiais aparece. Capítulo 6, verso 4. Êxodo 19, versos 16 a 19. Juízes 5, versos 4 e 5. Salmo 18, versos 7 a 15. E Ezequiel 32, versos 6 a 8. Essa terminologia também aponta para a teofania tempestuosa que marca o final dos acontecimentos dos selos, trombetas e taças do Apocalipse. Apocalipse 8, 5, 11, 19 e 16, verso 18. Versos 7 e 8. Os planos para se destruir Jerusalém murchariam como um sonho vazio enquanto seus habitantes invocassem o nome de Deus. Quem luta contra as coisas preciosas de Deus só tem que perecer. Verso 9. Um desafio contra as atitudes dos pagãos. Capítulo 8, verso 9. Tal como o beberrão teria evitado sua condição de embriaguez, abstendo-se do álcool, assim, aqueles que a si mesmos se cegaram com a loucura do pecado e incredulidade, esquivaram-se de sua condição. Verso 10. O Senhor fechou os vossos olhos. Por causa da recusa de Israel em ouvir o seu verdadeiro profeta, toda a sua habilidade de ouvir foi reduzida. Deus os entregou judicialmente à dureza dos seus próprios corações. Paulo aplica esse versículo especificamente à condição genérica da cegueira de Israel durante a era da igreja. Romanos 11, 8. Falsos profetas e videntes
Cegaram seus ouvintes com suas profecias vazias nos tempos de Isaías. Capítulo 30, verso 10. Versos 11 e 12. A palavra de Deus é assim, como um livro selado, como o texto a descreve. Para muitas pessoas que não têm o verdadeiro desejo de aprender de Deus ou moldar suas vidas ao padrão da sua divina vontade. Tais pessoas ou não querem ler, ou se desculpam dizendo que não tem Bíblia, ou ainda dizem que a Bíblia é difícil de se entender. Para os fiéis, a Bíblia é a própria voz de Deus, confortando, inspirando, fortificando, transformando e preparando o crente para a vida eterna. 2 Timóteo 3, versos 16 e 17. Verso 13. O seu coração está longe de mim. Deus deseja expressões de devoção que saiam do coração e odeia rituais vazios. 1 Coríntios 1, verso 19, Colossenses 2, versos 20 a 23. Os pensamentos e as diretrizes desses hipócritas estavam longe de atingir a vontade divina. Jesus usou esse versículo para descrever o judaísmo de seus dias. Mateus 15, 7 a 9 e Marcos 7, versos 6 e 7. Verso 14. Sabedoria se esconderá. O princípio de se recorrer à sabedoria humana ao invés de à sabedoria divina era a praga espiritual de Jerusalém. Capítulo 30, versos 1 a 5 e 31, versos 1 a 3. Esse mesmo princípio causou a queda do mundo grego nos dias de Paulo. 1 Coríntios 1, 19. Verso 15. Escondem o seu propósito. Eles se opõem aos planos e obras de Deus. Eles tentam manipular Deus ao invés de se submeterem a Ele. Os judeus olhavam para os estrangeiros com esperanças de livramento, quando deviam olhar para Jeová. Diante de Deus, nada podemos encobrir. Provérbios 28, 13. Verso 16. Ele não me fez. Eles tentavam inverter os verdadeiros valores, colocando o homem no alto da escada e Deus embaixo, supondo que a coisa criada tivesse mais valor que o Criador. Mas Deus não ficaria sujeito ao julgamento mesquinho do homem, nem toleraria seu comportamento como se ele existisse de si próprio, independentemente da vontade divina. Capítulo 45, verso 9, Jeremias 18, 6 e Romanos 9, 20. Verso 17. Espécie de provérbio para mostrar a necessidade e a possibilidade de uma mudança radical e inesperada realizada por Deus. Líbano provavelmente representa o homem em seu orgulho. O orgulhoso será abatido, mas por causa dessa humilhação, o arrependimento resultante faria o solo desobstruído brotar como um jardim frutífero ou um pomar. O julgamento divino produz tais reversões. Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão últimos. Mateus 20, 16, Lucas 1, 52, 53. Verso 18. As palavras do livro. As personalidades perversas que rejeitavam a palavra de Deus perderam assim a capacidade de entendê-la. Verso 9, capítulo 42, versos 18 e 19, 43, 8 e capítulo 6, verso 10. A cegueira espiritual de Israel não existirá mais. Capítulo 61, verso 1. Deus promete um reavivamento em Israel, centralizado nos humildes e pobres do rebanho do Senhor. A restauração dos espiritualmente surdos e cegos cumpre-se hoje em Cristo e Jesus dá a essas palavras um sentido adicional ao aplicá-las ao seu ministério de cura física dos cegos e surdos. Capítulo 35, verso 5,
e Mateus 11:5. Versos 19 e 20. A futura era messiânica trará também uma inversão na posição social das pessoas. O regozijo substituirá a rudeza da opressão, e a opressão dos dominadores acabará. Verso 21. Condenam um homem, negam ao justo o direito. Aqueles que têm o poder político e legal não mais farão mau uso de seu poder para oprimir. Versos 22 a 24. O Redentor certamente fará executar o seu plano perfeito para Israel. Capítulo 45, verso 17, 49, verso 23, 50, verso 7, 54, verso 4. Moldando os israelitas em um povo piedoso e reverente. Capítulo 54, versos 13 e 14. Depois que tiverem se arrependido e aberto seus corações às verdades de Cristo.